Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Agro. Hoje um episódio muito especial, a gente está falando aqui da FenaSoja, maior feira multissetorial do Brasil. E eu estou aqui com o senhor Sidney, presidente da Sicredi União RSS. E hoje o papo é sobre o nosso presidente, um pouco da história dele, como que ele entrou no cooperativismo, como ele entrou no agro e o que que ele enxerga hoje, até ser reconhecido como uma personalidade no Prêmio Berço Nacional da Soja, que é um prêmio que foi criado esse ano, muito bom. Sidney, bom dia, obrigado por falar com a Voz do Agro mais uma vez. Bom dia, Roger. Para mim é um prazer estar contigo aqui, estar te recebendo, né? Te confesso que é bem mais fácil falar sobre a feira, falar sobre o Sicredi do que falar da gente mesmo, né? Sim. Mas vamos lá, vamos conversar aí, vamos bater esse papo. Show de bola. Antes de falar com o nosso presidente aqui, ele sabe bem que a gente precisa falar dos nossos patrocinadores que fazem com que a gente consiga trazer esses bate-papos, trazer essas histórias do agro. Está aqui conosco a New Fertz, que traz soluções customizadas em fertilizantes, sempre alinhada às necessidades de cada cultivo que você, produtor, precisa. Com tecnologia, agilidade e confiança do início ao fim do processo. Também a Zimmer Max, especialista em seguro agrícola também. Stara Menegasso, referência em tecnologia, porque Stara é evolução constante, está aqui conosco. PIP Máquinas também, né? Junto com a Massey Ferguson, está conosco aqui também, trazendo os melhores maquinários, inclusive lançamento, muito top. Veio aqui até domingo, eles estão nos stands ali. A Hagro, que está presente com tecnologia. A Hagro está vindo aqui para o Rio Grande do Sul forte, juntamente com a Selena, então a Hagro também vai estar lá no stand da Selena. E aqui a Sicredi também está conosco, porque Sicredi é ter com quem contar, né, presidente? Exatamente. Então tu vem aqui no stand da Sicredi, toma um cafezinho e sai com a melhor solução para a tua lavoura aí. A SAS, que constrói silos para a gente, tem aqui uma empresa que a gente tem maquinário, pessoal plantar, maquinário para colher, e também temos a empresa que vai construir o teu silo para te guardar o teu grão. Casa comercial, se tu não quiser construir teu armazém, a casa comercial recebe lá o Sr. Paulo Thomas, Jário Thomas, seja em Santa Rosa, São Martim, eles vão receber também. Nicola Veículos Chevrolet, nossa patrocinadora, nossa primeira patrocinadora, por exemplo, 3 anos Legal. conosco aqui, tá com a Trial Boss aqui também, só tem 2 S10 Trial Boss no Brasil, uma está aqui na FenaSoja. Também a Ketem Bebidas, que é a distribuidora oficial aqui da FenaSoja, Selena Alimentos, Sabras Canola, Eficiência Buffet, melhor restaurante aqui da feira. Presidente, vamos lá então conversar um pouquinho, não só do Sicredi, mas do Sidney. Ver como é que como o senhor entrou no cooperativismo, que a gente está falando de 3 décadas aí, né? E como é que o senhor enxerga o agro hoje, né? Olha só, Roger, esse ano vai fazer 33 anos trabalhando no cooperativismo, né? Então, quando eu olho para o Sicredi na nossa região, ele tem uma história longa, né? A gente está aí para completar 114 anos a Sicredi União e, logicamente, que quando eu entrei na cooperativa na época, que era a Grande Santa Rosa, Credi Rosa na época, né? Entrando e essa formatação do sistema Sicredi e assim por diante. E a expressão da cooperativa, o porte dela era totalmente diferente do que é hoje. Então isso é uma prova e uma mostra de que as pessoas acreditando e trabalhando realmente na busca de um propósito, as coisas acontecem. E hoje eu posso dizer que tudo aquilo que existe dentro do Sicredi, eu já passei. Claro. Né? Então, o crescimento do Sicredi, já atuei em todas as funções dentro do Sicredi. Às vezes as pessoas perguntam, era um sonho ser presidente? Eu confesso, muito de boa, assim, nunca passou na minha cabeça. Sim. Porque você, vamos dizer assim, você não é presidente, não existe uma formação para ser presidente, uma preparação. A vida pode te preparar para muitas coisas. Não existe um curso para isso. Você vai galgando tudo isso. Eu me preparei muito para muitas funções dentro do Sicredi e tem algumas coisas que elas acabam acontecendo na nossa vida. Uns chamam de sorte, Sim. né? Eu acho que tem um pouco de sorte, mas essa sorte ela vem muito voltada ao quê? A você se preparar, o quanto e o como você se relaciona com todas as coisas que estão ao teu redor, né? Você aproveitar as oportunidades, você está aberto principalmente a um olhar para pessoas. Não tem como alguém se desenvolver se ele não olhar para o coletivo de pessoas, né? Eu tenho muito claro isso, não tem como.
Mas isso, presidente, é bom a gente falar, porque quando a gente fala em liderança, né? Muitos entendem liderança como aquele que aponta, que manda, que faz, mas na verdade a liderança é aquele que mais serve, né? Ser um líder, ser um presidente é o que mais serve no sentido de pegar aquilo, como o senhor disse, trabalhar com pessoas, mostrar para as pessoas que o presidente também serve a eles, né? Talvez teve num passado e com certeza tem pessoas que ainda exercem, acham que estão exercendo a liderança, mas elas estão exercendo um mando, né? No passado existia muito aquela, como é que é? Manda quem pode, obedece quem precisa ou quem tem juízo. Gente, isso é uma afronta, né? Hoje não, cada vez mais vem sendo, isso já vem, tem empresas que quando uns executavam o manda quem pode, já executavam a gestão por relação, essas empresas se desenvolveram muito mais. E hoje, quem não entender que é essa forma, você faz com pessoas, através de pessoas. Eu costumo dizer muito para o nosso time, gente, a melhor forma de você aprender é você ensinar. Claro. Quando você está ensinando, você está compartilhando aquele conhecimento que você tem, você está aprendendo. Quando você vai para uma linha de debate que você realmente está aberto a escutar o posicionamento da outra pessoa, a entender por que ela se posiciona daquele jeito e absorver aquilo, você vai evoluir como pessoa. Então é isso. O líder, ele tem que ser servidor. O líder, ele tem que estar presente. As pessoas pensam, bom, agora eu vou ocupar tal posição, agora sim, agora eu estou lá em cima, agora eu mando e digo como tem que ser. Gente, quanto mais você crescer, de certa forma, eu vou usar o termo aqui, mais peão você vai ser. E aqui não é denegrir de forma alguma nenhuma posição. Quando a gente olha para dentro de qualquer empresa, e a gente tem isso muito claro dentro do Sicredi, todas as pessoas são importantes, cada uma na sua função. Cada uma na sua função, porque precisa daquilo, precisa daquele acolhimento. Agora, você chega a uma posição na empresa, eu brinco com a turma, nessa posição, eu mando menos na minha agenda do que eu mandava antes. Por quê? Porque agora eu tenho alguém controlando minha agenda e quando vê uma brechazinha lá dentro dela, está colocando alguma coisa. Claro. Está ajeitando um compromisso, está ajeitando uma viagem, está ajeitando algo. Então, você não controla mais. As pessoas, às vezes, elas criam uma visão sobre a coisa, mas elas não entendem a realidade. É verdade. Tem pessoas que às vezes dizem, que bonito, é bom, né? Porque tá numa posição, consegue viajar mais, fazer. Viajar é bom quando você está passeando. Claro. Não quando isso se torna uma rotina na tua vida, que tu tá toda hora. Porque as pessoas não enxergam, só enxergam uma parte positiva. Não vou dizer que as outras sejam negativas, mas as pessoas acabam enxergando a parte que elas idolatram e acham maravilhosa. Não enxergam o outro lado das dificuldades de gestão. E, na verdade, quando tu fala em crescimento, né, presidente, quando tu é responsável por um setor, tu é responsável pelo aquele setor, né? O senhor já começa a ser responsável, e, na verdade, a cobrança ela é maior ainda, porque Sim. o senhor, como passou por diversos setores dentro da cooperativa, tu era responsável pelo aquele setor. E aí tu acaba crescendo, na verdade, a responsabilidade é muito maior, né? Roger, hoje, as pessoas às vezes... Nós estamos numa região aqui, Noroeste Missões, nós atuamos de Novo Machado até São Borja, e agora, há 4 anos, é muito recente isso, a gente atua no sul do Espírito Santo. Tem municípios um pouquinho maiores, mas aqui nós conhecemos a realidade dos nossos municípios. Dos 39 municípios onde a Sicredi União atua, 14 deles têm menos de 5 mil habitantes. 2.000, 1.800, 3.000 habitantes. Então, é uma região pequena. Só que essa cooperativa é uma das maiores cooperativas de crédito do país. Não do sistema Sicredi, do sistema cooperativo. O que precisa para isso, para um negócio dar certo? Gestão. E gestão se faz com seriedade, se faz com estudo, se faz com planejamento e não se faz sozinho. Verdade. Você tem que estar assessorado de um bom time. Mais uma vez, entra o quê? Pessoas. Por isso que formação e desenvolvimento de gente, por isso que formação e desenvolvimento de pessoas é tão importante. Porque você não gera desenvolvimento sozinho. Você precisa estar acompanhado de boas pessoas, de pessoas que entendam, que compreendam, de pessoas que observem o quanto fazer o bem para o desenvolvimento regional faz bem para si mesmo. Talvez é por isso que a gente vê na nossa região um trabalho tão forte que a gente vive aqui nessa feira de voluntariado, de pessoas se doando. Eu tenho um exemplo que eu participo, já participei de tantas entidades na nossa cidade,
Hoje me dedico voluntariamente ao Conselho do Hospital Vida e Saúde, que é uma referência de desenvolvimento também na região, que é um motor propulsor do desenvolvimento. Porque eu tenho muito claro para mim que uma região que não tiver educação de qualidade e não tiver saúde de qualidade, essa região não se desenvolve. Verdade. As pessoas não ficam, as pessoas não vêm para a região. Agora, quando você oferece educação de qualidade, as pessoas ficam e as pessoas vêm. Quando você oferece saúde de qualidade, as pessoas vêm. É só a gente olhar. Quantos municípios vêm a Santa Rosa buscar saúde? Muito. Não só da nossa região, do nosso estado, né? E com esse crescimento, quanto mais pessoas habilitadas e formadas nessa área estão vindo para a nossa cidade. Então é isso que gera desenvolvimento. As pessoas vêm para cá, as pessoas moram aqui, as pessoas adquirem a sua casa aqui, as pessoas compram na cidade, as pessoas fomentam a economia da região. Então é isso que gera desenvolvimento. As pessoas têm que se doar mais. Porque, na verdade, a gente queria ter um crescimento cultural, na verdade, quando pessoas vêm de fora e trazem as culturas, né? Exatamente. Mas presidente, assim, voltando então lá, 33 anos atrás, né? Como é que o senhor enxergava essa função como é que o cooperativismo entrou na sua vida, assim, para ser bem mais específico, assim? Olha só, o cooperativismo, quando você entende ele, né, Roger, você se apaixona. Tá. Eu acho que é isso. Quando o cooperativismo ele é praticado realmente na sua essência, lógico que tem que ter toda uma questão econômica por trás disso, porque é muito bonito todo o olhar de social, mas as pessoas têm que entender, não se faz social sem um econômico forte. Então, eu vou reformular a pergunta, presidente, porque assim, eu sou natural de Porto Alegre, tá? Então, quando eu vinha 5 anos para cá, então tudo era novo dentro do agro para mim. Então, lá em Porto Alegre, por exemplo, e quando eu resolvi criar o canal, presidente, foi porque realmente eu tinha muitas dúvidas do agro. E já conversei isso em outras ocasiões, eu não sabia como é que a soja virava óleo. Sim. Eu quis refazer a pergunta por quê? Acho que para quem está nos assistindo, que não é produtor, que não é nossa região, o que é uma cooperativa? Daí eu acho que fica mais clara a pergunta e depois a gente entra nessa questão. Se a gente for olhar para qualquer leigo entender, uma cooperativa é uma união de pessoas. Certo. É uma união de pessoas que têm o mesmo objetivo, que buscam o mesmo desenvolvimento e elas se juntam para ali fortalecer. Então, quando a gente olha uma cooperativa de crédito, o sistema financeiro tradicional ele vive do quê? As pessoas que alocam o seu recurso lá para essa entidade atender. Se tu tem dinheiro sobrando, tu deposita aqui para a gente poder gerir esse recurso e emprestar para quem não tem dinheiro, para quem precisa investir. Então, a cooperativa ela surgiu disso, né? A Sicredi União ela surgiu lá atrás estritamente ligada ao agro. Ela só podia e só atendia produtores rurais. Depois veio a livre admissão, onde se conquistou a possibilidade de atender todos os públicos. Né? Então, pessoa física, jurídica, comércio, indústria. Por quê? Isso melhorou porque você pôde pegar todo o recurso que gira em todos os segmentos para atender todos os segmentos. Isso fortaleceu também a nossa possibilidade de atender o agro. Uma cooperativa mais forte, podendo acessar recursos do Tesouro de uma forma melhor, recursos do governo, recursos subsidiados, recursos do BNDES, porque se você é uma cooperativa pequena, é a mesma coisa que a empresa. A empresa pequena ela não consegue tomar grandes valores, vai de acordo com o seu tamanho, com o seu patrimônio. Então, o cooperativismo, a cooperativa, ela surge principalmente disso, de uma união de pessoas em busca do desenvolvimento de uma região, de um setor, de uma área. E assim surgiu o Sicredi. Logicamente que lá atrás, quando o Amistad veio para cá, que montou a primeira cooperativa, que ajudou a fundar a primeira cooperativa lá em Nova Petrópolis, e foi ele também que fundou a nossa Sicredi aqui em Cerro Largo, né, que é uma das 7 cooperativas centenárias do sistema cooperativo, do sistema Sicredi. Então, ele também passou por essa região. E olha que interessante, uma das primeiras buscas que se teve quando ele trabalhava e girou as regiões, estava voltado à educação das pessoas. Não era tão voltado à questão do crédito. Então, por isso que a gente tem tão forte esse olhar de educação, de desenvolvimento das pessoas, porque é por isso que passa, né? E o cooperativismo é isso. Hoje eu escuto muito as pessoas falarem, mas as cooperativas cresceram, estão se tornando banco. Gente, para com isso. Cooperativa nunca vai ser banco. Se você olhar para dados que o Banco Central traz, não somos nós.
a gente vai ver lá que as cooperativas são balizadoras de preço, elas balizam taxas no mercado. A gente vê lá a distribuição de renda, de resultado que as cooperativas geram, a gente vê lá no site do Banco Central a média de taxa de juros das cooperativas e dos bancos. Os bancos sempre têm uma média maior, porque não tem nada de errado nisso. A opção é minha se eu vou trabalhar com uma cooperativa ou com um banco. O banco tem lá, a gestão do banco estabelece as suas metas, os seus objetivos e vai se buscar aquele resultado. Pronto. Então é uma escolha das pessoas com quem eu vou trabalhar. Ah, Cid, mas eventualmente eu consigo negociar uma taxa talvez melhor. Talvez em algum ponto específico, em alguma negociação específica pelo volume, até vai ter. Mas no geral, os dados mostram isso. Então esse é o propósito da cooperativa. Quando a gente chega numa região, isso gera esse desenvolvimento. Claro. Até porque se tu for analisar, né, presidente, a cooperativa crescer é um sinal de que a região está crescendo. Exatamente. E o agro está crescendo. Então, É assim, isso aí. E eu até acho, eu particularmente, vou lhe confessar que talvez eu acho bom que eles achem que é quase um banco porque está crescendo. Ok. E se cresce, ajuda mais pessoas. Exatamente. Mas, hein, presidente, como é que é, então, o senhor falou em muitas viagens, né? Porque a gente atende o Rio Grande do Sul e atende... Como é que é essa relação com a família, assim, o senhor está sempre viajando? Como é que o senhor faz para... Porque o senhor tem não só o Sicredi, tem um hospital também que o senhor se dedica. Como é que é essa relação para conseguir? Porque a agenda de casa também é forte, né? Olha só, Roger. E a família é a base de tudo para nós, né? Então, eu costumo dizer sempre, as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Eu disse, não, gente, para. Tempo não é desculpa, né? As pessoas não têm tempo para ler. Não, elas não gostam de ler. Eu também não gosto de ler. Eu falo para os meus colaboradores, eu não gosto de ler. Eu não tenho pegar um livro e ler. Tá? Isso não quer dizer que eu não leio. É importantíssimo essa moçada de hoje, ou qualquer um precisa ler. Então, mesmo não gostando, eu comecei a ver que, cara, isso é necessário, é preciso, então eu leio. Eu não tenho tempo para academia. Não, você pode não gostar da academia. Sim. Agora, se você vê que o quanto isso é importante para a sua saúde, você vai arrumar um tempo para fazer, né? E olhar de família, eu costumo dizer que não é a quantidade, Sim. é a qualidade. Não adianta você dizer, não, eu estou todos os dias, todo o tempo com a minha família. E você está nas redes sociais, você está fora, você não convive harmoniosamente com ela. Não adianta, não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo que você dedica. Hoje, Sicredi União, ela envolve bastante do tempo, além de fazer parte da Sicredi União, você já trouxe aqui, eu faço parte do conselho do hospital, com mais voluntários lá dentro, que fazem parte do nosso conselho e olham esse desenvolvimento. Nós temos o nosso Banco Cooperativo Sicredi, a nossa confederação Sicredi, da qual eu também faço parte do conselho. Então, são 5 presidentes das centrais estaduais, mais um presidente exclusivo, que atua somente na presidência desse órgão, e mais 5 representantes de cada uma das presidentes de cooperativas, que um representa a Central do Nordeste, outra do Mato Grosso, outra do Paraná, e a Central Sul-Sudeste sou eu que represento aqui dessa região, então, como membro de uma cooperativa. Então, é mais essas reuniões. Mas tem como você conciliar, né? Só que esse é o lado que as pessoas não enxergam. No domingo eu viajei. Fui pegar um voo aqui em Santo Ângelo, não deu certo. Tive que ir até Chapecó, pegar um voo de lá. Então, são mais trechos de viagem. Ontem era para mim estar ontem de tarde já aqui na feira. O voo que veio para Santo Ângelo, pelo aquele clima todo que estava aqui, aquela ventania, não desceu. Volta para São Paulo, pega um voo para Porto Alegre, pega carro de lá, 2h30 da manhã, chega em casa. E hoje, 8 horas da manhã, estava aqui na feira. Então, tem como fazer isso. Basta você se gerenciar, você ter um time bom para isso. Em casa, tem esposa e tem 3 filhos. Olha aí. Eu tenho o Gabriel lá com 11 anos, tem a Sofia com 6 anos, que eu costumo dizer que parece que ela tem 16, porque ela já domina todo mundo, vem a força das mulheres aí, que vem ocupando cada vez mais o seu espaço. E eu tenho o Gonçalo tem 8 anos, eu costumo dizer que ele é o meu professor, né? Porque o Gonçalo é um menino autista de 8 anos, então é um autista não verbal. Hoje ele se comunica através do tablet dele, então ele já consegue interagir muito mais, mas não falando, ele age e faz de tudo. Então a gente tem como conciliar tudo isso, como gerar desenvolvimento para os filhos, para a família, para o hospital, para o Sicredi, para as pessoas, só que você tem que se cercar bem. E você tem que estar com aquele olhar de que você quer ser um líder, você precisa ser um líder servidor.
Para finalizar, presidente, tá, é curta a agenda, presidente, que tem cheio de compromisso na feira, mas assim, para finalizar, chegamos 33 anos de caminhada, culminando aí com aquele prêmio do Berço Nacional da Soja pela ajuda e a construção do desenvolvimento da região. Como é que o senhor se sentiu, para a gente finalizar e deixar a sua palavra, do sentimento que o senhor teve em receber esse presente aí? Tu sabe que primeiro é uma surpresa, né, quando falaram Sigin, né, um dos agraciados aí, quando a gente vê na nossa região, na nossa cidade, tantas pessoas que fazem pelo desenvolvimento, eu te confesso que eu não esperava, né, não esperava. Tudo aquilo que a gente faz porque acredita. Certo. E eu acho que aí está o maior valor, né, não adianta você fazer algo buscando algo em troca, não, você tem que fazer realmente aquilo que você acredita, que tem um propósito forte, que se soma a isso, que gera essas entregas positivas necessárias. É isso que nos move cada vez mais. E é dessa forma que eu me dedico. Olhando o Sicredi, olhando família, olhando o hospital, olhando outras entidades que a gente faz parte, que buscam o crescimento das pessoas. Então, só que isso gera uma sensação muito boa também de, vamos dizer assim, ser aquele propulsor de gerar vontade de fazer mais. Né? A gente nunca sabe até quando a gente vai estar nesse mundo aqui, né? Saindo desse mundo aqui, a gente não sabe como é que é o mundo, para onde a gente vai do outro lado. Agora, o que a gente pode deixar? A gente pode deixar isso, inspiração nas pessoas, esse olhar de fazer do bem, esse olhar de fazer pelas pessoas. Algumas compreendem bem, outras não entendem, mas isso é problema da cabeça delas daí. Eu acho que é a forma com a gente vê tantas pessoas que se desenvolvem e tantas pessoas que ficam presas a algumas coisas ruins, a angústias, acham que o mundo e todo mundo conspira contra elas. Gente, sai fora disso. Ninguém conspira contra você, o mundo não está voltado a conspirar nem a teu favor, nem contra você. Quem faz as coisas é você. Você que tem que gerar desenvolvimento. O mundo está contra mim, o mundo não me apoia ou o mundo me apoia. De novo, gente, o mundo não te apoia e o mundo também não vai conspirar contra você. É você que faz isso com você. Então, o que você está escolhendo? Que busca você está tendo? A quem você está se somando? A quem você está se aliando? A que causas você está buscando? Eu acho que é isso que gera o nosso desenvolvimento. Então, receber esse prêmio, primeiro foi uma surpresa, mas realmente é um orgulho muito grande, né? E que vem a se somar mais ainda a vontade de seguir construindo, seguir fazendo pela nossa região, seguir fazendo pelas pessoas. Então, acho que é isso, é esse sentimento de, primeiro, gratidão e o que gera de vontade de fazer mais, né? Poder gerar mais desenvolvimento através das pessoas. Faria tudo de novo, presidente? Com certeza, as pessoas dizem, eu queria voltar. Não, eu não queria voltar lá atrás, mas se voltasse, eu acho que a gente volta com mais vontade ainda, com mais vontade de fazer, e lógico que a única coisa que nos ensina é o tempo, né? Legal. É a experiência que a gente adquire e essa experiência não vem da gente. Essa experiência vem de convívio, vem de diálogos como a gente está tendo, com tantos outros que a gente já teve. É isso que nos desenvolve, é isso que nos inspira. É viver com outras pessoas e aprender com elas o que fazer e daqui a pouco o que não fazer. Porque nós ensinamos coisas certas e nós ensinamos coisas erradas. Porque só se aprende errando também. É verdade. É isso que precisa acontecer. Só se erra fazendo, né? Fazendo, é isso aí. Muito legal. Gratidão, que lição. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo também. Show. É isso aí, pessoal. Nosso presidente falando um pouco sobre o cooperativismo. Até mais, obrigado.